Graças a Deus. Boa noite, queridos. Gostaria de desejar a todos um ótimo dia. Que a graça de Deus esteja com todos vocês. Que você tenha passado um ótimo Natal e que Deus continue abençoando a sua vida como Ele tem feito até este momento. Queridos, eu gostaria de falar com vocês a respeito do nascimento de Jesus. O livro de João eu gostaria de falar. Ele, capítulo 1, versículo de número 6, diz: Houve um homem enviado por Deus chamado João. Ele veio para testemunhar, para testificar acerca da luz, para que por meio dele todos pudessem depositar confiança em Deus e lhe serem fiéis. Ele próprio não era a luz, não, ele veio como para dar testemunha a respeito da luz. A gente sabe que naquele tempo o povo estava há 400 anos sem que Deus falasse com absolutamente ninguém. E eles estavam ali como que com a mente apagada, eles estavam religiosos e tudo isso que a gente já conhece. Diz aqui no versículo número 9: Esta era a luz verdadeira que ilumina todos os homens que entram no mundo. Ele estava no mundo. O mundo não foi feito por meio dele. Entretanto, o mundo não o conheceu. Ele veio para a sua terra natal, mas seu povo não o recebeu. Eles estão falando de Jesus. No entanto, a todos que receberam, aos que depositaram confiança na pessoa e no poder dele, ele lhe deu o direito de se tornarem filhos de Deus, filhos de Deus. Não por causa da linhagem e impulso físico, nem por vontade humana, mas por causa de Deus. A palavra se tornou um ser humano e viveu entre nós. E vimos a sua Shekinah, a Shekinah do Filho único do Pai, repleto de graça e verdade. João testemunhou a respeito dele ao exclamar: Este é o homem de quem falei, ao dizer: Aquele que vem depois de mim tem de tomar posição à minha frente, porque existia antes de mim. Ele está falando de Jesus. Olha só o versículo de número 16. Todos nós recebemos de sua plenitude graça sobre graça, porque a Torá foi dada por intermédio de Moisés. A graça e a verdade vieram por intermédio de Yeshua, o Messias. Ninguém jamais viu a Deus, mas seu Filho único, que é idêntico a Deus, está lado a lado do Pai. Ele o tomou, ele o tornou conhecido. Então, Jesus, ele quando veio, quem era Jesus? Qual o propósito? Ninguém sabia. Ninguém sabia, mas as mensagens foram deixadas através dos profetas. E um deles, eu acho que o mais importante, foi quando Abraão ele foi chamado de pai da fé, porque para podermos crer que Jesus realmente é o Filho de Deus, nós temos que ter fé em tudo aquilo que diz a vocês referente à palavra, ao Evangelho, nós temos que aplicar a fé. E houve um homem, houve um homem na Bíblia chamado Abraão, e ele
ele foi importante porque ele era o homem de fé, e o homem encarregado de Deus a criar a família que Deus queria nessa terra. E diz a palavra de Deus no livro de Romanos, no capítulo de número 3, o versículo de número 11, está dizendo assim: não há nenhum justo, nenhum sequer. Ninguém entende, ninguém busca Deus. Todos se desviaram e tornaram-se simultaneamente inúteis. Não há ninguém que demonstre bondade, nenhum sequer. Suas gargantas são túmulos abertos. Usam a língua para enganar. Veneno de serpente está em seus lábios. Suas bocas estão cheias de maldições e amargura. Seus pés são rápidos para derramar sangue, e seus caminhos estão ruína e desgraça, e não conhece o caminho da Shalom. Não há temor a Deus diante de seus olhos. Aqui diz que eram os judeus, mas podemos pegar isso para os nossos dias, não? Podemos pegar isso para os nossos dias, porque nós sabemos que a igreja hoje, ela está, não diria, ela estaria naqueles 400 anos que o povo, Deus não falou com a sua igreja, mas está próximo, porque nós vemos muitas pessoas simplesmente se esqueceram de Deus. Olha só, o capítulo 4 do livro de Romanos diz assim, olha só, versículo de número 7, benditos são os que têm as suas transgressões perdoadas, cujos pecados são cobertos. Bendito é o homem a quem Adonai não atribui culpa. Então, para que nós possamos ter as nossas ansiedades perante o Pai recebidas, nós precisamos ter fé. E existiu esse homem, que é o pai da fé, né? É o Abraão. Olha só, versículo de número 13 do capítulo 4. Por isso que nós temos que ter fé, porque existe um pai. Este pai foi Abraão. Ele é o pai da fé. Por quê? Não existia Bíblia, não existia nada, só existia o mundo físico, as águas, as árvores, os elementos estrelares, o céu, e ele ouvia a voz do pai que falava com ele: Abraão, Abraão, sai da tua terra e eu vou te mostrar o caminho onde você deve seguir. E ele obedeceu. Olha só o versículo número 13. Vou chegar lá em Jesus. Porque a promessa feita a Abraão e a sua semente de que ele herdaria o mundo não ocorreu por causa do legalismo, mas mediante a justiça produzida pela confiança. Se os herdeiros são produzidos pelo legalismo, então a confiança é inútil e a promessa sem valor. Porque a lei traz punição, mas onde não há lei, também não há violação. E o versículo de número 17 diz assim: isto está de acordo com a Tanakh, que diz: designei vocês para ser pai de muitas nações. Abraão é nosso pai, aos olhos de Deus, porque ele confiou em Deus como aquele que dá vida aos mortos e chama à existência o que não existe, porque apesar de ter perdido a esperança, ele confiou que se tornaria pai de muitas nações, sendo o que lhe fora dito: sua semente será muito grande. Sua confiança não foi abalada, ou seja, a sua fé, a fé de Abraão não foi
abalada ao considerar apenas o próprio corpo. Ele já sentia morto, pois contava 100 anos. Se você for olhar lá no livro de Gênesis, você vai ver que quando o anjo desceu com a promessa para Abraão, Sara, ela riu, ela não acreditou. Ou, quando pensou a respeito do ventre de Sara também morto, ele não se posicionou contra as promessas de Deus por falta de confiança, por falta de fé. Ao contrário, por meio dela lhe foi concedido poder à medida que dava glória a Deus. Glória a Deus. Por isso que você tem que dar glória a Deus para aumentar a sua fé. Está plenamente convencido do cumprimento que Deus daria às promessas feitas. Por essa razão, ela foi creditada em sua conta como justiça. Zedaca, justiça. Contudo, as palavras creditadas em sua conta não foram escritas apenas para ele, Abraão. Elas foram escritas também para nós, eu e você, que com certeza temos a conta creditada, porque confiamos naquele que ressuscitou Yeshua, nosso Senhor, dentre os mortos. Yeshua que foi entregue à morte por causa de nossas ofensas, nossas transgressões, ressuscitado à vida a fim de nos tornar justos. Confiamos em Deus, portanto, somos justificados por Ele. Olha só que coisa boa. Jesus, ele veio ao mundo, as pessoas não creiam, não acreditaram nele. Poucas pessoas. Os 12 mais um povo aí. Por quê? Porque as pessoas já estavam com a mente cauterizada. Eram 400 anos que Deus não falava com esse povo. Deus mandou João para abrir os olhos do povo, para o povo se arrepender. Por isso que o profeta precisa estar sempre falando, sempre te alertando, sempre abrindo seus olhos espirituais, para você não deixar morrer aquele íntimo que existe dentro de você, aquela pequenina fé, grão de mostarda, para que você não apague de vez. Esse povo não creu em Deus, em Jesus Cristo, porque a sua mente ficou totalmente bloqueada. Queridos, há um risco grande de você não estar na presença de Deus naquele grande dia. Preste bem atenção. Capítulo 5, veja só. Portanto, pelo fato de sermos considerados justos diante de Deus, por causa da nossa confiança, continuamos a ter shalom com Deus, por meio do nosso Senhor Yeshua, o Messias. Também por meio dele e com base na nossa confiança, obtemos acesso à sua graça. Quanto mais você confia, mais graça você recebe do Pai, na qual permanecemos dessa forma. Alegremo-nos com a esperança de experimentar a glória de Deus. Mas não apenas isso, alegremo-nos também por nossas dificuldades. Alegremo-nos quando nós sofremos dificuldades, porque sabemos que as dificuldades produzem resistência. É aquela história, né? De tomar remédio, sempre tomar o mesmo remédio, você acaba criando anticorpos e resiste. Resistência produz caráter. Caráter.
Caráter, sabe o que é caráter? É uma convicção, é uma certeza. Caráter não é aquilo que hoje é uma coisa, amanhã é outra. Não, caráter é uma definição sua. Você é assim, você pensa assim, você age assim, e você tem um caráter, você tem uma posição já formada, e essa posição vem do autor. O caráter produz esperança. Quando tem caráter, você esperar, sabe o tempo, quando vai chegar, você sabe que vai chegar, porque você confia. E essa esperança não nos decepciona, porque o amor de Deus por nós já foi derramado em nosso coração, pelo Espírito Santo que nos foi outorgado. Amém, queridos? É isso. Deus, ele imprima em nós o caráter dele. Você não vai ser uma pessoa que hoje fala isso, amanhã não faz. Entendeu? Deus, ele imprime um caráter em você. Ele imprime uma chancela dentro de você. Por isso que diz, no capítulo 8, diz assim, olha só. Que então diremos dessas coisas? Se Deus é por nós, quem poderá ser contra nós? Quem? Aquele que não poupou o próprio filho, mas entregou a favor de todos nós. Será possível que, nos tendo dado seu filho, não nos dê também todas as coisas? Claro que ele vai entregar. Ele é Deus. Deus. Portanto, quem acusará o povo eleito de Deus? Quem acusará? Com certeza Deus não fará. E ele quem o faz serem considerados justos. É Deus quem os justifica. Deus é quem te justifica. Não é você com seus argumentos, é Deus. Amém, queridos? E diz mais o Senhor: quando você tem essas características imprimadas em você, diz assim, o versículo 35 diz, quem nos separará do amor do Messias? Aí ele começa a dizer, coisas que virão, ele está dizendo, tribulações, dificuldades, tempos difíceis, perseguição, fome, pobreza, perigos, guerra, como diz a Tanakh. Olha só o que ela diz. Por tua causa somos condenados à morte o dia todo. Somos considerados ovelhas para o abate, por causa de Cristo. Então, não diga que você está passando por situações, você não deveria. Você deve passar por situações para que a glória do Senhor resplandeça sobre a tua vida. Por isso que todos passamos por dificuldades, mas sabemos quem está junto de nós naquele momento é Deus. Deus, Senhor Jesus. Amém, queridos? Amém. Graças eu te dou, Senhor, porque o Senhor colocou cada um desses irmãos para que eles possam receber a mensagem de Deus. A mensagem é
o sacrifício. Para muitos não é muito, mas para muitos é sacrifício. Mas nós sabemos que a nossa recompensa será muito grande, porque nós temos um autor e um consumador da nossa fé, chamado Jesus Cristo e Yeshua, aquele que desceu no terceiro céu e apanhou a chave da mão do diabo e falou: você não tem parte comigo. A morte, onde está o seu aguilhão? Deus, o Senhor Deus, através de Jesus, ele arrancou o aguilhão da morte. Por isso, eu e você sabemos que brevemente estaremos com ele. E hoje, você deve celebrar. Não foi hoje, lógico, não foi hoje, mas você deve celebrar a lembrança de que neste período, há mais de 2000 anos, ele nascera. E já havia perseguição sobre a vida dele. O rei Herodes queria matá-lo, mas o Senhor soube guardá-lo, como guardou todos aqueles que Deus tinha um propósito. Deus guarda a mim e a você. Saiba disso. E fique na expectativa que o sol vai brilhar, o sol da justiça está vindo em tua direção neste dia 25, e você vai ver e vai saltar de alegria como bezerro, aqueles bezerros novos. Quando abre a porta do curral, eles pulam de alegria, Jesus. Obrigado, Senhor meu Deus e Pai, porque nós temos aqui um povo que conhece a palavra de Deus e sabe que a nossa redenção está logo ali, no raiar do sol. Por isso eu quero desejar a cada um de vocês as bênçãos do Senhor, que ilumine e guarde a vida de cada um de vocês, e que a certeza de que a vitória em Cristo Jesus está chegando. Ela está despontando. Eu vejo o brilho da luz da vitória chegando, como o raiar do dia. Você vai receber, você vai se alegrar, porque não há promessa que não foi cumprida. Deus ainda tem mais alguns dias para o término deste ano e você vai ver resplandecendo a luz da vitória sobre a tua vida. Receba esta luz em nome de Jesus. Eu desejo a vocês, todos que estão me assistindo, a graça, poder, a autoridade e a disciplina de Deus sobre a tua vida, que você cresça a cada dia em prosperidade, cresça em prosperidade, em inteligência, em capacitação, poder de Deus sobre a tua vida, em nome de Jesus. Nada, absolutamente nada nos separa do amor de Deus. Fique na paz do Senhor e tenha um ótimo final de semana e um final de Natal. Amém, amados? Deus abençoe a sua vida.